vez nos querem abater. E a gente não pergunta o que foi que eu fiz pra merecer tanta dor de sofrer. Se esquecendo até mesmo que as lutas fazem parte do viver. E nesses momentos de aflição, o coração fica sensível. Qualquer coisa é motivo pra chorar, lamentar e até murmurar. Nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, que ofereça abrigo, dizendo: você não está sozinho, não te deixe, estou contigo. Estou contigo na água do fogo, e se cair, levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo no minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenha fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. Ah, é tão difícil carregar a cruz, pois fiz a fé e os pés. Nesta longa estrada da vida, caminhar em meio ao revés. Mas eu sei que ainda existe uma esperança para aquele que é fiel, aquele que almeja o céu de Deus. Tua vitória é garantida até o final da vida. Já reanimado novamente, a gente pensa como pode ser. Se em mim não havia forças pra lutar, muito menos pra vencer. Sei que na realidade não se vence sem Jesus, o grande amigo, nosso fiel abrigo, que sempre diz: você não está sozinho, não te deixe, estou contigo. Estou contigo na água do fogo, e se cair, levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo no minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenha fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. A vitória tua é. A vitória tua é. Glória ao nome do Senhor Jesus. É mesmo assim, né? Como diz o louvor, que muitas das vezes, já reanimado, a gente pensa como pode ser. Muitas das vezes enfrentamos tantas lutas, dificuldades, e quando alcançamos o desejado, aquilo que tanto almejamos, a gente para pensar e ver o que nós enfrentamos e onde nós chegamos. Porque sabemos que as lutas do dia a dia só nos faz mostrar o quanto somos fortes. Quando assim nós confiamos no Senhor Jesus. E então é o Senhor Jesus que nos fortalece, nos faz a cada dia estarmos de pé em sua presença. Quero trazer aqui uma breve palavra no Evangelho de São Lucas, o capítulo 8, e o versículo é a partir do 40, que nos diz: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava-o a multidão.
E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Amém? Vemos aqui, no decorrer dessa passagem, nos mostra no capítulo anterior, onde Jesus ele havia acalmado a tempestade, e em seguida o Senhor atravessou junto com seu discípulo para outro lado, numa cidade chamada Gadara, que lá existia um homem que há muito tempo vivia sendo atormentado por vários demônios, e o Senhor ali o expulsou, e aquele homem, ele voltou a ser uma pessoa normal, pois ele vivia aprisionado devido à quantidade de demônios que ali vivia sobre a sua vida. Mas vemos na sequência os milagres do Senhor Jesus, a qual Jesus, atravessando mais uma vez, a multidão estava aguardando. Sempre que ouviam falar de Jesus, ali sempre se juntavam multidões para aprender e ouvir e também ver os milagres que Jesus operava. E vemos aqui na passagem, versículo 40, a história de um homem, príncipe da sinagoga, um homem reconhecido ali onde ele vivia. E sabemos que vemos aqui duas histórias em uma. Um homem que ele tinha como príncipe da sinagoga. Era um homem influente naquele lugar. E sabemos que a vida dessa mulher também não se relata o nome dela. Ela passa a ser aqui nessa história apenas uma mulher comum, uma mulher anônima. E vemos que o Senhor Jesus, ao chegar, a multidão estava esperando, como nos diz o versículo 40. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Vemos que esse homem ele procurou a Jesus desesperado, porque a sua filha estava já à beira da morte. Uma filha qual ele tinha, sua única filha, e a palavra do Senhor nos diz que ela tinha quase 12 anos. E estava à beira da morte. E a palavra do Senhor nos diz que, enquanto o príncipe da sinagoga, chamado por Jairo, ele ao ver Jesus chegar naquele lugar, rodeado de grande multidão, ele chegou e adorou o Senhor. Ele se prostrou aos pés de Jesus, porque ele queria que o Senhor Jesus fosse para a sua casa, para que a sua filha não viesse a morrer, pois estava muito enferma. E a palavra do Senhor nos mostra que enquanto Jairo ali estava adorando perante o Senhor Jesus, uma mulher que havia 12 anos, como diz a sua palavra, ela também surgiu nessa história. Enquanto Jairo estava ali prostrado, essa mulher ouviu falar que Jesus iria passar por ali. E que essa mulher, a palavra do Senhor nos mostra que ela já tinha gastado tudo quanto essa mulher tinha. Ela fez de tudo para que viesse ser curada, e nada do que ela fez e gastou não obteve nenhuma cura. Pois sabemos que existem coisas que muitas das vezes o Senhor ele deixou a medicina para o homem, mas sabemos que existem coisas que só Jesus é quem faz. Vemos que ela gastou, fez o que tinha de fazer e nada lhe foi feito. Ela continuava com aquela hemorragia, mas ela ouviu falar dos milagres que Jesus operava. Ela ouviu falar
que o Senhor Jesus poderia curar ela. Então essa mulher, como naqueles costumes, antigamente essa mulher ela tinha fluxo de sangue, ela não poderia entrar no meio da sociedade, ela não poderia nem conviver com sua própria família, pois ela era tida como imunda. E aonde ela passasse, quem tocasse, onde ela passou ali seria imundo também. Mas vemos que ela, com medo, ela apenas saiu escondida. Ninguém sabe de que forma, onde ela estava e de que forma ela conseguiu romper essa multidão. Porque ela não poderia passar perto de ninguém e nem ter um convívio com as pessoas. E a palavra do Senhor nos diz que essa mulher que tinha um fluxo já havia 12 anos, que gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. E vemos aqui a diferença, que o príncipe chamado Jairo, ele chegou diante daquela multidão, rompeu, conseguiu chegar até Jesus de uma forma facilmente, porque todos conheciam quem era Jairo. Então, creio que ao ver Jairo ali chegando desesperado, cada um foi abrindo ali espaço para que Jairo pudesse chegar até Jesus. E vimos que Jairo chegou perante o Senhor, já o adorando. Enquanto essa mulher anônima, ela não podia estar no meio da multidão, então o que ela fez? Ela saiu do seu secreto de onde ela estava. Ela sabia que aquela seria a última oportunidade que ela poderia ter para alcançar até Jesus. E vimos que ela saiu do seu lugar e que a palavra do Senhor nos diz que ela, no versículo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Vemos que ela, como não poderia se declarar no meio da sociedade, em silêncio, não sabemos de que forma, porque como essa mulher, ela já vinha tendo a perda de sangue com 12 anos, perdendo sempre sangue. Vemos que essa mulher, não sei de que forma, ela pôde chegar até lá. Porque creio que como ela já havia gastado tudo quanto tinha a ser curada, essa mulher já vivia fraca. Sabemos que a multidão era tão grande que não tinha espaço para ninguém passar. Porque o Senhor Jesus, ele já vinha a caminho para a casa de Jairo. Porque o Senhor iria a caminho para chegar até a casa de Jairo. E foi neste momento que ela aproveitou enquanto Jesus ia passando. E a palavra do Senhor nos diz que chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Vemos aqui no versículo 45, a esta mulher tocar apenas na orla. Jesus disse, quem é que me tocou? Vemos que a multidão era tanta ali ao redor de Jesus e o Senhor Jesus caminhava ali com Jairo para ir à casa de Jairo. E a multidão apertando ali, oprimindo. E o Senhor Jesus, ele sentiu que alguém tinha tocado nele diferente. Vemos que a diferença do príncipe da sinagoga chegou ali perante o Senhor Jesus, ele viu assim que ele chegou e se prostrou e rogava que fosse até a sua casa. Já essa mulher, ela apenas, com dentro de si, ela disse, se eu tocar nele, não precisa nem tocar em Jesus, mas se eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. E vemos que a fé dessa mulher ela foi tão grande, que apenas um tocar na orla de Jesus, ela foi curada. Logo a sua hemorragia foi estancada. E vemos que Jesus disse, quem é que me tocou? E negando todos, disse, Pedro. E aos que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, alguém me tocou, porque de mim conheci que saiu poder. O Senhor viu, a fé dela foi tão grande, que não foi apenas o tocar dessa mulher na hora de Jesus que fez com que ela fosse curada, mas que foi a fé, a determinação que ela teve. Porque se essa mulher, ela não sai lá onde ela vivia, e também se Jairo não saísse do seu conforto, sabemos que se ele não fosse até Jesus, eles não alcançariam o seu milagre. Muitas das vezes, o Senhor ele permite que cada um de nós venha passar por situações para que nós venhamos deixar o nosso conforto. Porque muitas das vezes dizem assim, eu confio que o Senhor vai fazer. Mas muitas das vezes,
nós não confiamos inteiramente, não entregamos totalmente na mão do Senhor, porque quando a gente entrega a Ele, diz: o Senhor vai fazer. Você deve confiar, então somente esperar que há de fazer, e que há de acontecer no momento exato. Vemos que essa mulher, mesmo fraquejando, sem força, há 12 anos, perdendo sangue, mas ela disse: se eu não for agora, como vou poder ter outra chance? Muitas das vezes existem chances que o Senhor nos dá, mas às vezes uma única chance é tudo para que o Senhor Ele venha operar em nossas vidas. Que nós venha deixar a cada dia o Senhor fazer maravilha em nossas vidas, e que nós venhamos crer que o Senhor está na nossa frente e que Ele vai agir. E a forma que o Senhor há de fazer é melhor para cada um de nós. Vemos que essa mulher, apenas tocando na orla, ela confiou que seria curada. E a palavra do Senhor nos diz que alguém me tocou, porque eu me conheci, que de mim saiu virtude. Tanta gente ali tocando em Jesus, enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo. Muita gente, a multidão era tão grande que apertava e oprimia, como diz a sua palavra. Mas veja que apenas um tocar entre aquela multidão mudou tudo naquele dia. O Senhor parou, queria caminho com o príncipe Jairo para a casa de Jairo, mas o Senhor parou a multidão por conta de uma mulher. Veja que o Senhor Jesus, muitas vezes Ele está a caminho para realizar algo na vida de alguém, mas às vezes no meio do caminho surge alguém com uma necessidade maior para uma cura. E o Senhor parou neste momento com essa mulher, porque Ele viu a fé, comoveu, que fez com que o Senhor tocasse e que nele saísse poder. E a palavra do Senhor nos diz que então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ele viu que Jesus parou. Eu creio que Jesus olhava para todos os lados, porque ele sabia que ali existia alguém que tinha tocado diferente. E aquela mulher, sabendo que não podia mais ocultar-se, ou seja, ela não podia mais se esconder, a palavra do Senhor nos diz, aproximando-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como lhe foi logo sarara. Vemos que ela ficou com medo devido ao problema, que ela sabia que não poderia estar ali, e também ela temeu, ficou tremendo, como diz a sua palavra, porque ela sabia que havia tocado na hora de Jesus. Mas sabemos que o mesmo Jesus, ele veio a essa terra para cumprir uma missão. Primeiramente, salvar a alma do homem e também operar grandes maravilhas. Porque o Senhor Jesus, ao decorrer da sua caminhada, ele fez coxo andar, cego ver, paralítico andar, ressuscitou. E sabemos que essa mulher não seria diferente. O Senhor estava nesse momento, porque ele queria mostrar para aquele povo o poder que ele tem, que apenas ao tocar na sua orla, ela pode receber a sua cura. E vemos que quando Jesus estava ali, perguntando quem havia lhe tocado, e quando aquela mulher declarou diante de todo o povo, e logo fora sarara. E ele disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vemos que além da cura que aquela mulher recebeu, vemos que Jesus fala para ela que ela tivesse ânimo, né, e que a sua fé te salvou. Sabemos que através da nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabemos que o Senhor opera maravilhas, e aí ele fala que a tua fé te salvou. Porque aquela mulher não necessitava tão somente de uma cura fisicamente, mas também espiritualmente ela precisava da salvação. E o Senhor, em sempre suas mensagens, que Ele nos mostra aqui na sua palavra, que o Senhor operava maravilhas, Ele sempre dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. E vemos que o Senhor Jesus, Ele fez coisas grandes. E vemos aqui que essa mulher, ao ter gastado tanto dinheiro, correndo atrás de tantas coisas para que obtesse a sua cura, ela não alcançou. Gastou tanto o que tinha, mas nada lhe fazia para que fosse curada. E vemos que apenas um tocar na orla de Jesus, aquele mal foi estancado. Ela pôde ver o quão poder o nosso Jesus tem. E a palavra do Senhor nos mostra que enquanto o Senhor ele conversava com essa mulher e disseram para ela: tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Aí quando Jairo está ali vendo
que o Senhor parou para operar. Quem sabe neste momento que o Senhor para operar e conversar com essa mulher. Quem sabe naquele momento Jairo até pode ter se inquietado pelo tempo que Jesus parou ali, que o Senhor poderia seguir depressa para a sua casa. Mas o Senhor teve que parar no meio do caminho por conta dessa mulher. E vemos que enquanto o Senhor estava ali conversando com ela, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. E vemos aqui, nesse versículo, que Jairo, com certeza, nesse momento, ele entrou em desespero, porque ele tinha convidado Jesus para ir até a sua casa. Mas o Senhor Jesus, ele foi convidado, mas ele sabia o momento exato em que iria chegar naquela casa. Ele sabia que o Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, ele saberia que poderia chegar a filha de Jairo está morta, mas ele queria revelar mais uma vez o seu poder. E vemos que este homem, um dos príncipes, chegando e dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Ou seja, esse príncipe que veio com essa má notícia, ele quis dizer: não adianta mais Jesus chegar na tua casa, Jairo, porque a tua filha acabou de morrer. Então não tem mais jeito, porque este que chegou com essa má notícia, dizendo que a filha de Jairo já estava morta, ele não conhecia ainda quem era Jesus, porque ele não contemplou o que essa mulher tinha acabado de ser curada apenas porque tinha tocado em sua orla. E vemos que, ao Jesus escutar essa palavra de um dos príncipes da sinagoga dizendo isso, Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. Vemos que Jesus, ele sempre suas palavras dizendo: não temas, crê somente. Esse é o que nós devemos tomar por exemplo, é crer e não temer, porque sabemos que o Senhor Jesus, ele vai chegar no momento exato, no momento certo. Muitas das vezes a gente fica inquieto, querendo logo que o Senhor resolva algo em nossas vidas, mas não é bem da forma que nós queremos. Se fosse da forma que nós quisermos, será muito bom, mas sabemos que o Senhor, ele permite que nós venhamos passar por coisas em nossas vidas, para nos provar, para ver se realmente nós estamos confiando que ele vai fazer. E vemos que Jesus, ouvindo, ele disse: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e a também a seu pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou a ela. Logo se levantou. Então Jesus mandou que se desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Vemos aqui que enquanto o Senhor Jesus, ele chegou na casa de Jairo, ele encontrou aquela multidão ali, pranteava e choravam de uma forma tão grande, em desespero, porque a menina havia falecido. Mas vemos que Jesus, ela não a teve por morte. O Senhor Jesus disse, aqui no versículo 51 e o 52, e todos choravam e pranteavam. Ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Porque o Senhor Jesus, ele tem como a morte apenas como um sono. Aquela menina não estava morta. Para diante daquele povo que estava pranteando e chorando, ela havia morrido. Mas para aquele que dá vida e que era vida, havia chegado na casa de Jairo. E vimos que Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Vemos que o Senhor Jesus, que é a vida, ele chegou naquele momento para que o nome dele fosse glorificado. E aqueles que estavam ali fora, pranteando, chorando, puderam contemplar com seus próprios olhos aquela menina se levantar. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus pega e diz que dá-lhe de comer, que desse de comer, porque sabemos que defunto não come. E Jesus quis mostrar aquela multidão que ali chorava
e que ao mesmo tempo, quando Jesus disse que ela apenas dormia, começaram a rir de Jesus. E Jesus mostrou para eles que Ele é a vida. E que aquela menina voltou com vida para os seus pais. E o Senhor Jesus ainda lhe disse que desse de comer. E sabemos que o Senhor Jesus, para Ele, não há nada impossível. Aos nossos olhos, muitas das vezes pensamos que é o fim. Mas para o Senhor não há nada impossível. Quando realmente a gente confia e espera que o tempo de Deus seja concretizado em nossas vidas. Quando assim nós fazemos, o Senhor Ele vai operar coisas grandiosas e maravilhosas em nossas vidas. Amém? Amém. Aqui eu quero agradecer ao Senhor por mais uma rica oportunidade e que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.